e você tem um filho menos de 18 anos, você não pode ter outro relacionamento. Você vai ter que se privar até teu filho ter 18 anos. Se você não fizer isso, esse seu filho, ele vai ter problemas, ele pode ter problemas, ele vai ficar agressivo, ele vai ficar rebelde. Mas só porque eu tive um filho eu não tenho direito à vida? Só porque eu tive um filho eu não posso ser feliz? Você pode ser feliz, você vai viver até mais de 100 anos. As pessoas estão vivendo mais de 100 anos, né? E por que você tem que se privar disso? Porque se você for ter um relacionamento, você não vai conseguir conciliar o relacionamento e a educação do seu filho. E a criança, ela tem ciúmes. Tudo que ela tem é você. Ela já não tem o pai e a mãe junto, ela tem você. E ela vai ver você abraçar e beijar o outro. Ela vai ver você toda carinhosa com o outro. Ela tem ciúmes. A criança quer toda a atenção. E você tem que dar toda a atenção até ele ter 18 anos. Por que até 18 anos? A partir de 18 anos ele vai trabalhar e vai ter condições de viver sozinho. E até os 18 anos é o tempo que é necessário para você passar todos os ensinamentos de como é a vida, de como é a realidade da vida. E quais são os ensinamentos? Como essa criança vai ter que lidar com o mundo. Ele está no mundo cheio de regras e você tem que ensinar essas regras, você tem que passar essas coisas. E você não tem condições de fazer isso tendo um namorado, tendo um bem do lado. Quer você queira ou não, se você tiver um namorado, sempre vai ocorrer algum momento que esse namorado vai ter algum momento que você vai estar lá fazendo carinho e a criança vai perceber, até por ciúmes, vai fazer alguma birra ou vai fazer alguma coisa e você vai agredir essa criança. Mesmo que seja sutilmente, a criança vai sentir a rejeição. Porque no momento você vai sentir que não vai querer que o cara perceba que a criança está atrapalhando. E você já carrega aquela culpa de ter uma criança. Então, é muito, muito importante. Quem quer ouvir isso? Ninguém. Minha vida acabou até meu filho ter 18 anos. Tá? Se você não fizer isso, você vai arrumar outro namorado, daqui a pouco vai arrumar outro filho e vai ser mais um que vai sofrer. Por que você tem que fazer isso? Se você não fizer isso, essa criança com 4, 5 anos já começa a ser rebelde, começa a ser agressivo. Isso já é sinal que está se sentindo rejeitado. Por mais que você faça, criar uma criança não é dar roupa, não é deixar a roupa limpinha e dar comida. Você tem que responder as perguntas, você tem que acolher, você tem que explicar. Eu pego ônibus e metrô todos os dias, eu vejo criança, a mãe no celular e a criança subindo em cima do banco, gritando, falando um monte de coisa e tentando ver se chama a atenção das crianças. Visivelmente é uma criança carente que está querendo que alguém olhe para ela e note ela, porque ela não é notada. E a gente vê que não é, porque a mãe estava no celular e não está vendo o que a criança está fazendo. E às vezes mesmo no celular, ela agarra a criança aqui do lado e continua ali no celular. E nota que é uma criança esquecida pela mãe. E essa criança vai ter problema. Quando isso acontece, que a criança está no metrô, se fosse uma mãe ausente, o que essa mãe diria? Olha, você está em cima do banco, você não está em casa, você não está no sofá. Tá vendo as pessoas aí, As pessoas estão vendo você, porque aqui é público, você não pode subir aqui em cima. As pessoas não têm que ouvir você tá fazendo isso. Aqui não é um parquinho. A criança não sabe, a mãe tem que falar isso. Eu não vejo uma falando isso dentro do metrô no trem. Eu tenho dó da criança. Porque quando você fala, você está ensinando a criança o que é a vida. Você está ensinando para a criança que tem lugar público, que tem lugar que não pode. A criança não sabe. Ela não sabe. Você tem que falar. E elas não falam. Como se a criança soubesse. Ou então elas ficam, é criança. Quem não foi criança? Tá? Então, ser criança é preparar para a vida e é ensinar para a vida. E isso dá trabalho, isso não dá para você namorar. Não dá para você ter alguém. Se você quer ter alguém, tudo bem, você vai ter. Mas o que vai acontecer com você? Quando o seu filho estiver com 18 anos, você não está com esse alguém, tá? Com certeza não vai estar com ele. E se tiver, estão se odiando ou aprender a se suportar. E a sua criança pode ser um doente, um depressivo. Isso se não for embora dessa vida. Vai ser um problemático. E aí você vai querer arrumar, não tem mais jeito. O único jeito é até os 18 anos. Passou de 18 anos, dificilmente tem jeito. É legal ouvir isso? Não, não é, criança. Como é que eu vou ouvir isso, criança? Como é que agora eu não vou viver, não tenho direito de viver? Tem sim. Estamos vivendo até 100 anos. Então, até depois que seu filho completar 18 anos, você tem tanto tempo para você namorar, para você fazer um monte de coisa. E o que é isso? É castigo de Deus? Não. Na Bíblia está escrito, o que você plantar, você vai colher. Então, no momento que você escolheu ter esse filho, foi uma escolha errada. E você vai sofrer consequência dessa escolha errada. E não adianta dizer, não, o pai também é responsável. Eu não fiz sozinha. Você não fez sozinha, mas a mãe. O filho precisa mais da mãe do que do pai. Então, a parte maior fica com você sim. Não adianta você querer empurrar para ele. Se você empurrar para ele, ele vai ser problemático do mesmo jeito. Porque a criança precisa da mãe. A infância é um período crucial para o desenvolvimento emocional e social. E social, porque qual é o papel da mãe? Eu tenho uma vizinha aqui que ela fala assim, a criança dela fazia coisa errada, e eu falei para ela que ela devia explicar. Sabe o que ela falou para mim? Você nunca foi criança? Então, a mãe que tem essa coisa, que a criança está fazendo coisa errada. Eu vou deixar porque ela é criança. Ela está errada. Ela é uma criança, mas ela está no mundo que tem regras.
E ela tem que acatar, e por isso ela tem que aprender as regras. Ah, mas ela é pequenininha para aprender. É de pequenininho que você aprende. Você não pode criar a ilusão que a criança está no mundo, que ela pode fazer o que ela quiser. Porque depois você vai ter dificuldade para convencer ela que no mundo tem regras. E quando você não mostra que no mundo tem regra, ela vai ter dificuldade de enfrentar problema. Quando ela tiver um problema, ela fica doente. Ou ela quer ir embora da vida. Porque você não ensinou ela a enfrentar a vida. Então, sempre que você vê uma criança agressiva ou rebelde, 8, 9 anos está agressiva e rebelde, não está tendo a atenção dos pais de alguma forma. Então, é só você observar e você vai perceber. Tem mãe que acredita que cuidar de uma criança é dar comida e ter a roupa limpinha. E não é. Você tem que responder todas as perguntas e você tem que explicar. Como dentro do metrô explicar. Você não pode chorar. Quero fazer xixi. Você está dentro do metrô. Não tem banheiro aqui. Segura. Não tem. E se você for fizer aqui, todo mundo vai ver. Vai sujar o chão. Tem que explicar para a criança que ela não sabe. O que eu acredito que ninguém gosta de ouvir é o que eu falei. Que você não pode ter alguém até teu filho ter 18 anos. Ah, Deus te castigou? Não, Deus não castigou. Só que os seus pais não te informaram a responsabilidade que é de ter um filho. E hoje em dia, se você tem um filho, é porque você quer. Porque eu estou em São Paulo e nos metrôs de São Paulo tem um monte de preservativo. Fica ali sobrando. O segurança falou que muitas vezes ele vence e é jogado fora. Então, no meu tempo, nem tinha, nem existia. Então, você tem de graça. É porque você não se cuidou. Ah, você pode ser livre, você pode sair, você pode namorar, você pode fazer o que você quiser, use o preservativo. Não põe uma criança. Uma criança não vai te segurar, uma criança não vai te trazer o marido, uma criança não vai obrigar o cara a ficar com você. Não vai, não cria essa ilusão. Ao contrário, ele vai se afastar, vai pegar raiva e vai te largar. E depois vai ser mais difícil para você achar alguém. É um assunto chato? É, mas eu tinha que falar, ok?